Olá, jovens investigadores e jovens investigadoras de comunicação em Portugal. Meu nome é Bianca Toniolo. E eu sou Elmano Ricardo. E juntos nós coordenamos as atividades do GT de Jovens Investigadores da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, a SOPCOM. Exatamente, e lembramos a todos e a todas que as entrevistas são gravadas e disponibilizadas no nosso site, no canal do YouTube e também nas redes sociais. A nossa convidada de maio na série de entrevistas E Depois do PhD é a jornalista e professora universitária Joana Reis. A Joana tem 40 anos, é portuguesa, de Sintra. Joana Reis concluiu em 2018 o doutoramento em Ciências da Comunicação pela Universidade Católica Portuguesa, onde também cursou o mestrado e a licenciatura. Jornalista a tempo inteiro desde 2003, Joana trabalha na TVI, na cobertura de política e, mais recentemente, como apresentadora do programa Efêmera, Objetos com História. Atualmente, a Joana acumula atividade profissional com a preparação de um novo livro e também com a docência no ensino superior. A nossa convidada leciona no curso de pós-graduação em Social Brands, Comunicação e Marketing em Ambiente Digital na Universidade Católica Portuguesa. Seja bem-vinda, Joana. Obrigada. Joana, para abrir a nossa conversa, qual foi o principal motivo que a levou ao doutoramento? Bem, eu acho que em primeiro lugar nós queremos sempre desafiar-nos, não é? Há aqui sempre uma espécie de testar os nossos limites e tentar perceber o que é que podemos fazer mais, até por nós próprios. Eu trabalho em televisão há muitos anos e isso significa que nós andamos sempre numa vertigem do segundo, do momento, do é para ontem, é uma correria, a vida da redação é um buliço muito grande, como toda a gente que conhece redações perceberá rapidamente. E nós, a certa altura da nossa vida, precisamos também de ter momentos em que pausamos um pouco mais, em que refletimos e em que tentamos fazer prova, tentamos perceber se há alguma coisa mais dentro da nossa área de trabalho que nós possamos aprofundar, e há sempre, como é lógico, e portanto fazer um doutoramento era não só uma necessidade de pensar de outra forma, porque no jornalismo nunca há muito tempo para mastigar, se quiserem a expressão, porque há uma voragem enorme, e no doutoramento é precisamente o oposto. Portanto, nós andamos muito tempo a matutar, a refletir sobre determinadas temáticas, e houve uma altura em que era bom, pelo menos, ter essa pausa, esse momento para refletir. E no doutoramento, eu e a Joana, inclusive, fomos colegas de doutoramento, com muito gosto, diga-se de passagem. A Joana estudou a americanização da campanha eleitoral de Humberto Delgado em 1958. Joana, eu já sei, mas conte lá para todo mundo como é que surgiu este interesse por este tema. Primeiro é preciso dizer que eu trabalho uma área específica no jornalismo, que é o jornalismo político. E por isso nós não gostamos de desperdiçar esforços, não é? Se eu fosse jornalista na área da economia, provavelmente ia fazer vida académica ligada também a essa área e, portanto, não é de estranhar que eu, depois de ter começado a trabalhar dentro do jornalismo político, que eu tenha tentado primeiro com o mestrado em ciência política e depois, novamente, quando voltei ao doutoramento, já na área da comunicação, tentar enverdar por uma área que tivesse qualquer coisa que tocasse com aquilo que é o meu dia-a-dia. E, portanto, escolhi a comunicação, que era a minha área de formação inicial, mas, mais em específico, eu queria alguma coisa que tivesse a ver com comunicação política, com campanhas eleitorais, que é também uma área que eu cubro muito ao longo destes quase 20 anos de profissão. E, portanto, desde logo eu queria procurar ali uma área que tivesse qualquer relacionamento com aquilo que eu trabalho todos os dias e que pudesse até depois, obviamente, ajudar-me na minha vida diária enquanto profissional de jornalismo. Claro que também tem a ver com as áreas de estudo que nós vamos tendo academicamente falando, e eu comecei no meu mestrado por estudar áreas que tinham que ver com o Estado Novo, nomeadamente a ruptura do Francisco Sá Carneiro com Marcelo Caetano, a questão da ala liberal e até da transição para a democracia. Depois,
claro que essa área, nós quando estudamos para uma tese de mestrado, para uma tese de doutoramento, nós nunca mais largamos esses temas, não é? Não sei se acontece também com quem nos ouve, mas nós nunca mais, se há um livro, se há um artigo, se há uma exposição, qualquer coisa que tenha a ver com os temas que nós já trabalhamos, é uma espécie de agarramos para nós e nunca mais largamos. E, portanto, eu não queria propriamente largar a área que tem alguma coisa a ver com o Estado Novo, que me tinha ocupado uma boa parte do tempo já de investigação, até porque eu depois da investigação do mestrado eu continuei a fazer uma biografia que estava intimamente ligada com aquilo que eu tinha trabalhado durante esses anos, embora não fosse um compromisso académico, foi um livro, uma biografia que eu quis fazer, mas que vinha na sequência daquilo que eu tinha estudado. E, portanto, nesta tese de doutoramento, eu procurava um tema que, por um lado, se colasse um pouco à política, às campanhas eleitorais e, como digo, ao Estado Novo. Ora, consegui aqui um cruzamento destas áreas todas com a campanha de Humberto Delgado. Porquê? Porque é esta. O Elman conhece este tema porque nós, durante o doutoramento, falamos muito para poder exteriorizar o que nos vai na mente. Isso é importante, não é? Aquilo que nós pensamos para nós não é igual àquilo que nós exteriorizamos quando falamos com os outros. E, portanto, os nossos colegas são forçados a ouvir muitas vezes falar sobre o nosso tema, e este da campanha do Humberto Delgado parecia-me especialmente fascinante, porque nunca uma campanha, provavelmente tantos anos passados, nunca houve uma campanha tão impactante, até normalmente é apelidada de terremoto político, porque ela mexeu com tudo o que tinha sido feito até à época. Ela fez mesmo tremer o regime, e não era um regime qualquer, porque era um regime de tipo ditatorial ou autoritário, e, portanto, esta campanha rasgava convenções, tinha uma inspiração que se suspeitava que pudesse ser a tal inspiração americana, porque Humberto Delgado tinha visto de perto, nos anos em que viveu nos Estados Unidos, como é que funcionavam essas campanhas, nomeadamente a do Eisenhower, e, portanto, era uma espécie de vamos seguir em frente, vamos ver o que é que sai daqui, e nós, enquanto investigadores, sabemos que, por muito que tenhamos fortes suspeitas acerca de uma tese, enfim, até conseguirmos prová-la ou conseguir algum elemento novo, isso é muito difícil. Nota-se a paixão, não é, Bianca, pelo tema? Sim, sim. E quem estuda comunicação e política normalmente é um apaixonado pelo tema e realmente não consegue descolar dele, está sempre às voltas, não é? E, Joana, pelo que a gente percebe, você sempre foi muito dinâmica, sempre fez muitas atividades ao longo do doutoramento, e não só, hoje também, né, que já não tem mais o doutoramento, continua fazendo muitas atividades, escreve, leciona. Como é conciliar, como é que faz para conseguir conciliar tudo isso e ainda ter um tempinho para si? Não é muito fácil, mas eu acho que com boa vontade tudo se consegue. Se nós olharmos à nossa volta, e quem passa por estas experiências de mestrado, doutoramento, saberá do que eu falo, até chega a ser mais fácil ver concluir com sucesso estas missões, não é? Que isto não é bem uma tarefa, isto é uma super missão. Quem tem trabalho a tempo inteiro do que quem não tem. Ou seja, quem tem um trabalho tem a sensação que é real, não é? Que só tem aquelas horas quando termina o seu trabalho para se dedicar àquela tarefa. E sabe que naquelas horas tem que dar tudo, não é? Porque não há outras, porque se trabalha a tempo inteiro. E isso às vezes obriga muito mais a um método, a uma eficácia, porque quem não faz mais nada, a não ser estar a estudar, acaba por se perder um pouco, não é? Se agora não fizer nada não faz mal, não tem importância, faço mais logo, faço logo à noite. E quem está com o foco em tantas coisas ao mesmo tempo sabe que se deslizar, a coisa não vai acontecer. Portanto, claro que é muito difícil, até porque nós, reparem, não estamos a falar de uma missão de um mês, estamos a falar de uma missão de anos. Ora, durante esses anos, nós não sabemos se, por exemplo, na TVI eu cubro o PSD, que é um partido político, dos mais importantes, isto é, daqueles que pertencem ao chamado arco da governação, e, portanto, nós nunca sabemos se ao longo destes vários anos em que fazemos uma tese, se não vai haver uma crise que exige de nós muito mais disponibilidade, e disponibilidade não é só de horário durante o dia, que
que implica horários duplos, horários esticados, mas pode implicar algum acompanhamento também em casa. A pessoa, em vez de dar o seu trabalho por terminado, ainda tem que ficar muitas horas ao telefone, a tentar falar com fontes, a tentar saber mais alguma coisa. E, portanto, campanhas eleitorais pelo meio, enfim, estamos sujeitos a alguns contratempos que não temos nunca como evitar. E isso vai interferir com a investigação académica que estamos a fazer, como é lógico, não é? Agora, não há dúvida que é possível conciliar as coisas, temos que ter aqui um pouco uma dose de crença em que somos super-mulheres e super-homens, e na verdade, se nós acreditarmos, somos, não é? Depois logo se vê se a coisa funciona, mas temos que acreditar, porque são muitas tarefas ao mesmo tempo e elas exigem chips diferentes, não é? Como eu vos dizia há pouco, no jornalismo é um foco virado para o imediato e para a desconstrução muito rápida, enquanto que vocês no doutoramento têm a linguagem inversa. E para mim, enquanto repórter, que tem como missão todos os dias simplificar, portanto, cortar o que está a mais, eliminar o que é repetitivo, a linguagem para a academia é totalmente a oposta. Portanto, como é que chegamos aqui? Dizer 300 vezes que passos é que demos para dar um passo em frente, não é? É muito mais lento o ritmo, há muito mais necessidade de explicar tudo e isso é o oposto do que eu faço em televisão. Portanto, nós temos que ainda por cima mudar aqui o chip um bocadinho, mas esse é que é o desafio, não é? E o interesse de tudo isto. Bem, eu quero fazer uma saída do protocolo aqui com a nossa entrevistada, porque eu acompanhei todo esse processo e, diga-se de passagem, foi um processo muito bonito de se ver, porque ela sempre tinha essas atividades paralelas e essenciais para a nossa sociedade, porque ser jornalista é essencial, é uma atividade de relevância enorme e nem sempre é valorizada, mas é preciso que nós, da própria área, tenhamos essa perspectiva. E quero dizer que a minha colega, minha amiga, ela terminou o doutoramento em 3 anos. Mesmo com todo esse sacrifício, ela terminou em 3 anos, quando em Portugal a média é de 5 anos e muitos até desistem. Então, é de se dar os parabéns. Era isso que eu também queria colocar aqui como comentário. Bianca, antes de eu passar para a próxima pergunta, tens alguma... Eu queria perguntar para a Joana se ela tem alguma dica de gestão do tempo para partilhar com os nossos jovens investigadores e também alguma dica de como fazer essa virada de chave ou essa troca de chip, que é um tanto complicada, não é? É complicado. Não vamos aqui também tapar o sol com a peneira, que é assim uma expressão portuguesa, porque as coisas não são fáceis e nós, assim como no jornalismo costuma-se dizer que nós temos que escrever a nossa reportagem mesmo que tenhamos dor de barriga ou dor de dentes, não é? Não há aqui aquela máxima de tem que estar inspirada, que a pessoa associa muito ao escritor, só escreve quem está muito inspirado. Não, a pessoa tem que escrever mesmo que venha em cima da hora do jornal e que esteja um bocadinho mal disposta das curvas, porque a estrada era um bocadinho mais dura para fazer e, portanto, não há isso. Aqui nós temos que adotar um pouco esse comportamento também e, se calhar, até ser um pouco obsessivos, pensando sempre na luz ao fundo do túnel, na recompensa, não é? Eu quero chegar àquela recompensa e, portanto, quanto mais tempo eu estiver dedicada para terminar com sucesso aquela tarefa, melhor eu vou conseguir esse objetivo. Ora, isto implica o quê? Ter um método em que a pessoa tem que encontrar naturalmente um momento do dia em que é o mais indicado para si, para lhe render, porque nós na investigação, e mais uma vez, quem faz isto sabe muito bem do que é que eu estou a falar, nós não temos um botão de switch on e switch off, não é? Portanto, agora aproveito aqui 15 minutos e a seguir vou à minha vida. Não. Portanto, nós, para fazermos este tipo de trabalho, este tipo de investigação, precisamos de bastante tempo e não conseguimos ter esse tempo cortado em fatias, como se nós pudéssemos uni-las, não é? Colar pedacinhos de tempo. Isso não resulta. Nós precisamos de tempo de seguida. Portanto, isto depois depende muito da dinâmica familiar que a pessoa tenha, não é? Eu, quando não tinha filhos e fiz uma tese de mestrado, tinha um ritmo, em termos de horários, muito diferente daquilo que depois, com a vida familiar mais intensa, a pessoa tem que adotar.
nomeadamente o facto de se poder, quando não há filhos, poder estar toda a noite, não é? A pessoa vem do seu trabalho e pode aguentar até altas horas da madrugada e depois não tem que se preocupar se são 7 da manhã e toca o despertador ou não para levar crianças à escola. E isso é uma coisa que muda totalmente quando passa a haver crianças. Portanto, primeiro ponto, tentar encontrar aquele que é o melhor horário. A noite tem a vantagem dos telefones tocarem menos, de haver menos redes sociais apelativas a chamar. Claro que essa realidade tem sido intensificada ao longo dos anos e se calhar quando eu fiz o meu mestrado a partir de 2006, isso não tinha nem de perto nem de longe o mesmo impacto que tem hoje, e parecendo que não, isso está sempre a cortar o pensamento da pessoa, não é? A atenção da pessoa, porque essa é outra chave para nós conseguirmos aproveitar muito bem o tempo. É que quando estamos naquela tarefa, naquele pedaço do dia, nós estamos naquela tarefa, não é? E mesmo assim nós planeamos, hoje vou escrever um pouco sobre uma determinada área e às tantas já estamos atrás de mais 2 ou 3 papéis que vêm na sequência do que estávamos a escrever e já deslizámos, por assim dizer, daquilo que estávamos com o fito, com o objetivo de fazer naquele momento, porque foi necessário crescer para outras variantes. Mas eu diria que, para além de escolher o horário e manter o foco, tentar também ter alguns momentos em que a pessoa possa descontrair. Se quiserem, a pessoa que trabalha a tempo inteiro, no fundo, enquanto está a trabalhar, está um pouco desligada do tema que está a trabalhar de investigação, e isso, embora sejam períodos curtos, pode dar a margem suficiente para a pessoa ter algum tempo para refletir, sem estar em cima do papel, se é que me faço entender. Portanto, naquelas horas não estou a escrever e a tentar avançar, mas se calhar estou a avançar de outra forma, não é? Porque estou a pensar, ainda que indiretamente, a refletir um pouco sobre aquilo que tenho estado a fazer nas horas anteriores, antes de começar a trabalhar, por exemplo. E depois, claro, há um sentimento difícil, que este eu não tenho solução mágica, que eu sofri muito dele, não sei se ele é tão comum assim entre as outras pessoas, que é o sentimento de culpa. A pessoa, quando não está a aproveitar para fazer o seu trabalho de investigação, também não está verdadeiramente a gozar outra coisa qualquer que esteja a fazer, que tenha a ver com lazer, por exemplo, porque tem culpa, sente culpa por não estar a aproveitar o tempo todo. Mas eu sou muito metódica e isso de alguma forma ajudará. Eu acho que as pessoas podem encontrar fórmulas que se calhar podem parecer um pouco adolescentes, mas eu acho que resultam, que têm a ver com os horários. Sabem aqueles planeadores que se compram, que estão divididos por dias da semana ou que têm uns dizeres, tipo notas ou urgente, telefonar a... Eu acho que isso verdadeiramente pode resultar, cada um terá que encontrar o seu método, mas por que não adotar uma espécie de mapa, não é? Que pode ser semanal, pode ser, enfim, até pode ser diário, mas em que a pessoa esteja a olhar para ele e pense, ok, já fiz. É aquela velha regra que todos os livros explicam, que é, em vez de termos um objetivo maior, que é, por exemplo, concluir a tese, concluir determinada investigação, vamos fatiar o objetivo grande em objetivos pequenos. E, portanto, vamos ficando várias vezes felizes cada vez que damos um dos objetivos pequenos por concluído. Muito boa perspectiva, assim, vai facilitar a vida de quem está em casa com essa metodologia, Esperamos muito bom. que sim, esperamos que sim. Agora, na atividade acadêmica, Joana, o que é que gostas mais de fazer? Investigar ou ensinar? Eu gosto das duas coisas, eu acho que isto é o que qualquer um vos dirá, não é? Para já as coisas complementam-se, não é? Depois, porque eu já vos tinha dito até antes deste encontro, a minha atividade profissional maioritária e a tempo inteiro é ser jornalista. Portanto, a academia para mim vem, não gosto de lhe chamar secundária porque parece pejorativo, mas na verdade não é ela a minha atividade principal. E, portanto, para ela também ser prazerosa e valer a pena para todos, tem que haver esse complemento. Por um lado, a pessoa não deixar de investigar, e é bom quando nos lançam desafios. Por exemplo, eu agora estou a fazer uma biografia
mas confesso, desta vez, como o doutoramento é uma fase da nossa vida que nos suga um pouco as energias, é muito exaustivo e muito exigente. E, portanto, há ali uma necessidade grande a seguir de fazer um período de descanso maior do que seria, se calhar, expectável à partida, não é? Quando começamos a pensar, fazemos ali algumas contas de cabeça, se calhar a seguir vou precisar de uma pausazinha, mas se calhar a pausazinha é maior do que nós julgávamos à cabeça. Mas surgiu aqui um convite, e, portanto, desta vez esta investigação é feita a convite, um repto que me lançaram, mas, como disse já anteriormente, no caso do mestrado, por exemplo, eu tinha descoberto durante a minha investigação que havia um nome muito, muito importante para toda a história, só para enquadrar de forma muito breve, dentro do governo de Marcelo Caetano, portanto, quando passamos do salazarismo para a governação de Marcelo Caetano, havia uma espécie de braço direito que ele tinha, o José Guilherme Meli Castro, que era o presidente da Comissão Executiva da União Nacional, que era o partido único que então existia em Portugal. E tudo o que eu fazia de pesquisa sobre ele, quer dizer, não me aparecia nada. Ele era uma breve entrada, como eu costumo dizer, num dicionário biográfico parlamentar. E isso era estranho, não havia quase nada sobre ele. E, portanto, eu, a seguir ao meu mestrado, lancei-me, sem ninguém me pedir nada, e, enfim, apenas suspeitando que ia ter algum trabalho para conseguir fazer publicar o livro, mas depois aqui vale muito também a pessoa nunca desistir daquilo que tem como objetivo. E lá fui eu, durante mais um ano e tal, 2 anos, fazer investigação por conta própria, digamos assim, deslocando-me inclusivamente à zona da Covilhã, onde está aqui a nossa Bianca, porque ele era natural da Covilhã, este homem, que foi, aliás, também provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e, portanto, andei ali entre os caminhos dele da política e da Santa Casa da Misericórdia, para vos dizer que, em pouco tempo, o trabalho todo que ele tinha como braço direito de Marcelo Caetano foi muito útil para mim perceber como era, mas acabei por descobrir coisas muito mais interessantes sobre essa personalidade do Estado Novo, que afinal não há muita coisa sobre ela porque morreu cedo demais, e portanto não havendo internet e não havendo os meios que nós temos hoje, ficámos ali um pouco sem grandes referências sobre ele. Mas enfim, não me vou aqui desviar mais da minha pergunta inicial, que julgo que era se gosto mais de aprender ou ensinar, e portanto ensinar é uma prática ainda muito a começar, porque normalmente o que me acontecia nos últimos anos era ser convidada para dar uma ou outra aula sobre temas muito específicos que têm a ver com a minha área profissional, sempre ligadas ao jornalismo televisivo, e no ano passado surgiu a oportunidade de dar um semestre inteiro na Universidade Autónoma, uma disciplina de jornalismo televisivo que eu dei ao curso de pós-laboral, e foi muito desafiante porque eu dei 2 aulas presenciais e logo a seguir chegou a pandemia. E, portanto, de repente, nós mal conhecemos os alunos e vamos ficar com uma turma durante meio ano, em que um está no Catar, outros estão no Brasil, outros estão em Angola, e nós todos, com muito boa vontade, conseguimos fazer aquilo que uma cadeira que tem uma componente também eminentemente prática, não é? De trabalho em estúdio e tudo isso, acabou por ter que ser, enfim, com alguma criatividade, não é? Tentar fazer pequenos jornais à distância, com as ferramentas que o Zoom e que outras plataformas também nos oferecem, mas não há de facto experiência mais prazerosa do que poder acompanhar a evolução dos trabalhos dos alunos, sobretudo nestas cadeiras que são também de componente prática, não é? E que nos permite ter possibilidade de lhes pedir para corrigirem determinados aspectos e que podemos ajudá-los a melhorar, e depois ouvir o feedback, sobretudo o feedback simpático que os alunos nos dão, é assim um prémio maravilhoso que dar aulas também comporta. E, Joana, como foi que surgiu, então, a primeira oportunidade como professora universitária e o que você acha que foi fundamental para que essa oportunidade surgisse na sua carreira? Eu acho que há sempre aqui uma dose de perseverança e de, enfim,
tem a ver com a nossa postura de não desistir nunca, não é? Portanto, eu quando acabei o meu doutoramento enviei o meu currículo já com essa inclusão do término do PhD para algumas universidades, onde eu achei que podia encaixar em algumas disciplinas em que podia ser uma mais-valia. E claro que entrar nas universidades hoje, no corpo docente das universidades, é praticamente impossível. Portanto, eu acho que estas oportunidades surgem para nós podermos fazer trabalhos como aqueles que eu tenho feito, porque os faço acumulando com a minha profissão principal, não é? Ser jornalista, mas eu julgo que é muito difícil hoje em dia entrar para esta carreira docente, porque ou a pessoa já tem muitos anos como investigador e muito trabalho, muito artigo publicado, que pode também jogar a favor quando se analisa o currículo, não é? Ou então, eu parece-me, mas isto é apenas a minha percepção, que é muito mais valorizado o trabalho que tem que ver com os artigos científicos do que com as publicações em livro propriamente dito, que podem não ser trabalhos científicos ligados à academia, mas sobretudo há sempre também uma dose de sorte, não é? No meu caso, portanto, a universidade tinha o meu currículo, houve um professor que teve um problema de saúde e foi preciso de uma semana para a outra ir substituí-lo. Também não é fácil, não é? Não estava nos meus planos daquele ano acumular o livro que eu estava a começar com a docência. As aulas também não estavam organizadas com o tempo todo que seria desejável, porque foi um compromisso que me apareceu do pé para a mão, e depois, para ajudar, como vos disse, deixámos de estar com ensino presencial e passámos a estar com ensino à distância. Portanto, conciliar isto tudo é aqui um puzzle, um quebra-cabeças difícil, mas que se consegue, enfim, com esforço e boa vontade, tudo se consegue. No caso da Universidade Católica, como frequentei muitos anos a universidade, foi uma antiga colega minha de curso, que está há vários anos à frente de uma pós-graduação, que me convidou para fazer parte dessa mesma pós-graduação na Católica, onde também me encontro a dar aulas. Parabéns pelo percurso e pelas lutas. Eu acho que são realmente lutas e desafios que devem ser realmente encarados assim como encaras. Agora, voltando um pouco para o doutoramento, eu queria perguntar uma coisa. Que mais-valias encontraste ou consideras ter obtido com a conclusão do doutoramento para o desenvolvimento, por exemplo, de atividades como jornalista, de política e também como apresentadora de televisão? Eu sou o tipo de pessoa que defende que nós devemos estar sempre em formação, não é? Sempre que possível, porque nós somos o fruto desse caminho todo que vamos fazendo, não é? E se nós fizéssemos apenas um curso de 5 anos, como se fazia à época, e depois ficássemos estagnados no tempo, quer dizer, isso seria uma coisa trágica. Portanto, nós precisamos de nos enriquecer, de nos valorizar, de nos atualizar, que também é uma coisa muito importante, e na área da comunicação, meu Deus, as voltas que isto tudo tem dado nos últimos anos. Imaginem se nós tivéssemos ficado nas primeiras obras que demos no primeiro ano da licenciatura, elas podem ser clássicos, por assim dizer, mas onde é que isso já vai, não é? Tudo evoluiu imenso e nós, portanto, precisamos de ter uma formação contínua que nos enriqueça, que nos ajude a ser melhores profissionais, porque se eu tiver mais conhecimentos, se eu estiver mais por dentro das matérias que têm a ver com comunicação, com certeza eu serei uma profissional melhor, não é? E depois, porque tudo o que nós fazemos em investigação não só aumenta a nossa cultura geral, e isso per si já é interessante, importante e enriquecedor, mas sobretudo porque nós percebemos que quanto mais conhecimento acumulamos ao longo da vida, mais nós conseguimos ver de uma espécie de puzzle maior, não é? Portanto, nós percebemos que algumas peças que nós até já conhecíamos, elas na verdade encaixavam apenas vagamente. E é como se fosse havendo um encaixe perfeito e mais fluido ao longo do tempo com tudo aquilo que nos vai enriquecendo em termos de conhecimento. Acho que é um pouco isso.
E ainda durante o doutoramento, em algum momento, Joana, precisaste fazer assim alguma pausa nas atividades profissionais para dizer, não, agora eu preciso tomar conta da tese? Eu precisei, mas tive que me forçar a fazer mini pausas, não é? Porque nós também não podemos agarrar. Eu não concordo também com aquela visão do investigador que não pode ter vida social, não pode ter vida familiar. Isso não é possível, não é? Nós não somos apenas o investigador, nós somos a Joana, a Bianca, o Elman, quem seja, que em determinada parte de si também é investigador. Mas nós não podemos esquecer o mundo, não é? Até porque se não estivermos felizes naquela tarefa que já é... Essa tarefa é solitária, não é? A tarefa do investigador é excessivamente solitária. Mas se nós compensarmos um pouco com o arejamento da cabeça nos nossos convívios sociais, nos nossos convívios familiares, acho que as coisas se vão equilibrando. Eu não tinha a possibilidade, porque o trabalho de jornalista é muito intenso e não se pode dizer assim, agora vou desaparecer durante uns meses e fico aqui só de volta da minha tese. Isso não me era possível, pelo menos para mim, pelo menos para o lado consciencioso e profissional que eu tenho, que não me permitiria nunca deixar aquela que é também a minha área de trabalho dentro do jornalismo e agora vou-me embora e paciência. Portanto, como é que eu vou fazer isto? Eu ia jogando pequenos períodos de férias e de folgas, não é? Que digamos que tinham que andar ali nos 8 dias, 9 dias, e eu sabia que durante aquele tempo eu tinha que me esforçar para ter avanços consideráveis, porque senão lá estava eu a gastar. Isto é como num jogo, não é? A pessoa só sabe que só tem não sei quantas vidas. Portanto, se já gastei uma vida, nesta vida de investigador é a mesma coisa, não é? Se eu vou tirar aqueles dias são rigorosamente para dar vazão aqui a um tema que me está a dar mais trabalho ou que exige, em vez de 30 livros abertos, alguns 60, tudo espalhado por todo lado, com apontamentos e com post-its e com alguma coisa que é preciso mais investigar. Eu também, pelo facto de não ter o tempo todo disponível, isso significa que naqueles momentos em que era necessário aceder a arquivos que não tinham a ver com Lisboa, isso obrigava também a ter que fazer, sei lá, se calhar um passeio em família, que pode no meio ter uma ida no instantinho à Universidade de Coimbra, ao arquivo, para poder ir buscar uma informação qualquer que eu preciso. E depois há uma coisa que é fundamental, fica como dica para os jovens investigadores. Alguém me disse isto e eu retenho para o resto da vida. Nós, nas bibliotecas e nos arquivos, temos que arranjar aliados. Ou seja, há sempre um funcionário qualquer muito simpático que nos consegue ver uma pequena nota qualquer que se calhar a pessoa ia de propósito a uma cidade apenas para verificar uma referência bibliográfica e que se eu conseguir explicar muito bem que estou só à procura de perceber se existe uma determinada referência num livro, enfim, não é sempre possível, mas em alguns casos pode ser possível. E também hoje em dia há já a possibilidade, nomeadamente na Torre do Tombo, de nós pedirmos algumas pesquisas, nomeadamente nos ficheiros da PIDE. E claro que nós, quando começamos como investigadores, não sabemos muito bem como funciona o mundo dos arquivos, não é? Mas depois todos eles têm uma dinâmica muito própria. Não vou aqui dizer que funcionam todos muito bem, porque não é verdade. Mas mesmo aqueles que funcionam mal, e mal é serem demorados, burocráticos, fazer-nos perder tempo, basicamente, mesmo esses nós aprendemos a perceber. Há ali uma funcionária que leva sempre 3/4 de hora, mas se calhar, se eu conseguir telefonar primeiro, a dizer para já me tirar uns determinados livros, eu fazia muito isto. O meu tempo era muito contado. E, portanto, eu passava manhãs e manhãs na Torre do Tombo, mas já sabia ali 1 ou 2 truques para poder pedir antes, por exemplo, os livros requisitados para já lá estarem e a pessoa depois ao balcão apenas solicitar os livros, mas não que eles fossem ainda buscá-los a um sítio mais longínquo. Enfim, há ali meia dúzia de truques que podemos fazer e para quem tem o tempo contado isso pode ser muito importante. É fazer o tempo trabalhar a nosso favor, não é? E, Joana, você falou há pouco sobre a família
Eu sei como é difícil conciliar e o tanto que a gente se sente muitas vezes culpado por estar abrindo mão de alguns momentos em família em função da investigação. Tenho uma filha de 9 anos. Eu queria perguntar para a Joana em que momento entraram os filhos, se já era mãe quando começou o doutoramento ou não, e como é que fazia, como é que fez para lidar com essa função também, essa missão tão importante que é a maternidade, enquanto desenvolvia essa outra missão também de muita relevância, que é a investigação. É o jogo da supermulher, não é? Enquanto a pessoa acreditar que consegue ser supermulher e fazer tudo ao mesmo tempo, praticamente a coisa acontece. Estou um pouco a brincar com isto. Claro que a rede familiar, o suporte familiar é a chave para isto tudo. Quando eu digo que foi possível fazer livros, foi possível fazer um mestrado, um doutoramento, essas coisas só são possíveis porque há uma rede de apoio, nomeadamente dos avós, não é? A parte boa, ou esperançosa, para quem também nos ouve, é que entregue o documento em papel e em formato digital, depois todo o tempo que nós esperamos até fazer a defesa de uma tese, não é? Esse tempo já estamos de volta à nossa família, digamos assim. É como se fosse uma ausência, ainda que não total, não é? Mas que muitas vezes, não escondo, passa por ausência, pelo menos, de disponibilidade para algumas brincadeiras das crianças ou para, enfim, mas acho que também nunca falhei no sentido de ficou uma coisa que era muito importante por fazer. Não, eu nunca faltei a nenhuma festa na escola, nem com nenhuma ajuda de trabalhos, nem com nada disso. Sendo que o apoio de quem nos rodeia, não é? É importantíssimo e é para lá de importantíssimo, é determinante para tudo o resto poder ser feito. Mas isso, aliás, é válido, por exemplo, na minha profissão. Nós temos horários complicados, não é? E eu trabalho essencialmente para o principal jornal da estação, que é o Jornal das 8, que significa que é às 8 da noite, e portanto significa que eu saio muito tarde e que isso tudo só é possível havendo rede familiar. Não havendo, não é possível. Portanto, quem não tem filhos nem vida familiar de maior, não tem desculpas para não se concentrar a todo o tempo e cumprir prazos académicos. É mesmo assim, e inclusive eu sempre que estava neste momento de culpa, Joana, agora aqui um outro parênteses na nossa entrevista, sempre que eu estava no nosso momento de culpa, assim, agora estou a perder tempo, ou estou a fazer tempo em outra coisa que poderia estar a dedicar à tese. Eu pensava, não, mas a minha colega e amiga Joana tá a trabalhar e também está a desenvolver a tese, ela faz por onde eu vou fazer tal e qual. Então, foste assim uma inspiração durante o meu processo de Ai, escrita muito obrigada, mas também te tiro o chapéu porque não estavas, pelo menos como alguns, numa empresa, não é? Estavas mais livre e nunca também saíste daquele foco, não é? Também Verdade. foi notório, foi notório. Obrigado, obrigado. Inclusive, eu terminei em 4 anos. Quando tu, realmente eu vi quando terminaste em 3 anos, e eu também estava naquele tempo assim, quase chegando aos 3, que começaste um semestre mais cedo do que eu, e eu pensava, eu vou fazer por onde também. Aquilo é uma meta e ela é uma inspiração mesmo. Parabéns pelo teu percurso, é mesmo um gosto voltar a te rever Isto assim vale a pena. Estas conversas assim valem a pena. é mesmo de coração, Joana, é mesmo de coração, não é aqui apenas para falar durante a entrevista. É uma lembrança até que é muito boa de se recordar, coletivamente vivida. Deixa-me só dizer para ti uma coisa, o que é que tu tiras então desta fase que foi passada no doutoramento como uma lição? Eu vi que já há tantas, mas o que é que tu tiras assim como uma lição depois de tudo isso? Eu acho que é uma máxima até bem simples, que é o esforço compensa, não é? Portanto, se nós levarmos o esforço por diante, sempre sem desistir, e claro que há percalços, não é? A pessoa não tem uma linha reta, a pessoa tem momentos em que vai um pouco abaixo, isto é lógico, não é? Mas a recompensa final, mais do que a pessoa ter o grau académico, que não é a recompensa de maior essa, não é? Acho que
toda a gente entende que não é propriamente essa a recompensa. A recompensa é a pessoa dizer missão cumprida. Missão cumprida, sobretudo, se aquela investigação trouxer alguma luz para o conhecimento, não é? Se ela trouxer alguns elementos novos, e eu julgo que a minha pode trazer isso, isso é importante. E depois também a sensação de que nós demos um contributo único, não é? Porque pode ter havido muita gente a estudar o período do Estado Novo, a estudar a personalidade de Humberto Delgado, a estudar eventualmente campanhas eleitorais, mas ninguém tinha estudado aquela campanha, aquele momento, aquele ângulo, não é? E, portanto, nós somos os especialistas de uma matéria muito concreta e muito única, mas que é a nossa. Já agora, Joana, conte-nos qual foi o comentário que mais lhe marcou no dia do júri, no dia da defesa da sua tese. Teve algum comentário do júri que assim ficou na sua cabeça e ecoou por muito tempo? Não, eu acho que foi daqueles momentos da vida que até se apagam um pouco. Eu recordo muito mais todo o caminho para lá chegar, e as memórias mais marcantes são talvez da fase toda de troca de impressões com a orientadora, porque há ali um trabalho muito importante que é feito pelos olhos que estão de fora, não é? Eu hoje, olhando para trás, vejo como importantíssimo esses contributos, esses momentos em que alguém nos dá feedback, ou até, no caso do doutoramento não tanto, mas, por exemplo, lembro perfeitamente no caso da tese de mestrado, que é até antes de Bolonha, quando dei pela primeira vez a uma colega que não tinha nada a ver com estas áreas o texto para ler. É fantástico ter o feedback dos outros, e lembro-me muito mais de toda essa caminhada e dos contributos na fase de feitura, chamemos-lhe assim, do que depois naquele momento. Porque aquele momento eu acho que nós já vivemos como um pró-forma, não é? O trabalho está feito e eu já não posso alterá-lo, não é? Claro que eu posso defender-me melhor ou pior, consoante os comentários do júri, mas nós também, quando vamos para esse exercício, chamemos-lhe assim, esse pró-forma, que é o momento final da defesa da tese, nós também já sabemos que vai haver uma parte do júri que funciona um pouco mais como o polícia bom e uma parte que funciona como o polícia mau, não é? E portanto, nós já, quer dizer, há ali já um nível de expectativas muito apurado, mas que não tem assim tanto de surpreendente. Não me lembro de ninguém ter sido especialmente desagradável, mas curiosamente é um momento que eu sinto um pouco até já desvanecido, confesso. Lembro-me melhor não só do que está antes, que foi o percurso até lá chegar, mas se quiserem, o momento que veio depois, que foi já a publicação do livro. Porque o livro, embora tenha pequenas alterações, não é? Nós, de um livro, nós retiramos depois tudo o que é puramente académico e metodológico e que diz pouco ao público em geral, não é? E, portanto, nós quando depois refazemos o texto para um livro, expurgamos dessas partes todas mais técnico-teóricas. Mas, na verdade, quando fazemos um livro, quando o lançamos, quando apresentamos aos outros, para já estamos a dar, não é? Não estamos a provar nada a ninguém, não estamos a defender-nos, não estamos preocupados em ir à página tal, verificar, sim, tinha aqui isto, o que eu queria dizer era isto, mas vamos ser honestos. Em princípio, é bastante perceptível o que nós temos no texto, não é? Podemos ser bons comunicadores e ter depois uma grande capacidade de persuasão, mas um membro do júri, se for muito mauzinho e quiser embirrar com uma coisa qualquer, também pode ficar ali o resto do dia a embirrar, não é? Não é esse o ponto, não é esse o ponto. Mas, portanto, eu acho que feliz é o momento em que se consegue publicar em livro, para aquelas pessoas que estão interessadas nisso, e que nós depois dizemos, olha que bom, tenho aqui um contributo e uma história, não é? Porque eu acho que isso é defeito de profissão, quer no momento em que estou como investigadora, quer no momento em que estou como jornalista, eu sinto-me sempre uma espécie de narradora, contadora de histórias. Só que quando sou jornalista, conto de uma determinada forma e sei que as pessoas têm pouco tempo e pouca paciência e, portanto, direto ao ponto. E quando estou no meu papel de investigadora, não só tenho que contar da forma total e exaustiva,
como tem que andar sempre à procura de justificar aquilo que eu estou a dizer. Mas, enfim, acho que são, em ambas as perspectivas, transmitir histórias e conhecimento aos outros. Se fosse para guardar só para nós, também não tinha interesse absolutamente nenhum, não é? Joana, fizeste teu... Inclusive, eu me lembro da tua defesa e foi uma excelente defesa, parabéns mais uma vez. Obrigada. Na altura eu estava sempre à procura de defesas para assistir e foi muito gratificante também ver a tua, porque eu acompanhei o percurso. Parabéns mais uma vez. Então, eu queria só perguntar assim, agora, lembrando do doutoramento, nós fizemos o doutoramento na Universidade Católica Portuguesa. Assim como, no caso, tu também fizeste a licenciatura e o mestrado. E quais foram os pontos fortes e fracos que tu observas nessa formação? Nunca há caminhos perfeitos, não é? Eu fui, se calhar começando pelo início, eu desde muito cedo que decidi que queria ser jornalista, uma espécie assim de teimosia. Não tenho jornalistas na família, ninguém ligado sequer a essas áreas, pelo contrário. Mas desde o primeiro jornal de turma que nós fizemos, daqueles que se fazia ainda num bocado de cartolina e que se colava e que depois se imprimia de uma forma muito arcaica, quando se imprimia, que eu decidi que queria ser jornalista. E depois fui fazendo ali alguma caminhada, enfim, para perceber se efetivamente gostava da vida, não é? Numa redação. E pude também estagiar até num jornal regional para perceber como é que funcionava, e o que eu gostava verdadeiramente era de escrever num jornal. E, portanto, para isso, sabendo exatamente o que é que eu queria fazer, portanto, não era só saber que queria ir para a comunicação social, eu sabia que queria ser jornalista e escrever num jornal. Vejam lá, fui parar a uma televisão que não tem nada a ver, mas isso são outras circunstâncias da vida. Mas eu procurava um curso que pudesse ser abrangente, dar ali conhecimentos sólidos, mas que ao mesmo tempo pudesse ter algum investimento em línguas estrangeiras, na mesma. E digo isto porque na altura em que eu entrei para a universidade, eu debatia-me entre a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade Católica para fazer o curso que eu queria. E eu entrei para a Universidade Nova de Lisboa e acabei por desistir da minha vaga, porque o curso era mais curto, só tinha 4 anos em vez de 5, porque não tinha línguas e porque não tinha um estágio, digamos, obrigatório. E eu acabei por escolher o curso da Católica, que era de 5 anos, porque ele incluía o tal leque alargado, que ia desde a hermenêutica e da semântica até ateliês um bocado mais práticos de rádio, por exemplo, mas tinha imensas cadeiras opcionais interessantes e tinha a tal possibilidade do último semestre do 5º ano ser de estágio obrigatório. E isso parecia-me uma vantagem incrível, que era nós durante 6 meses já podíamos estar diretamente a estagiar, ter depois um relatório, uma avaliação que contava para a nota do curso, e isso foi determinante para a escolha. Isto na licenciatura. Depois no mestrado já foi mesmo à procura de uma excelência que eu acho que estava muito retratada nos professores do IEP, do Instituto de Estudos Políticos, porque o Instituto, que até foi, julgo, das últimas faculdades a nascer dentro da Universidade Católica, ela foi feita por pessoas que eu considero muito empenhadas, sempre muito atualizadas, e havia ali, quer o conjunto das cadeiras, quer o conjunto dos docentes, era altamente apelativo. E, portanto, eu estava já como jornalista da equipa de política, há poucos anos, e achava importante, já que estava na política, investir em formar-me na área para a qual eu estava a trabalhar dentro do jornalismo. E, portanto, fiz ainda esse mestrado antes de Bolonha, o que significa que demorei tanto tempo quanto hoje se demora a fazer um doutoramento, não é? E foi mesmo muito interessante na altura, porque depois houve ali uma pausa entre o mestrado e o doutoramento, mas as mais-valias da Universidade Católica, que foi a que eu escolhi, eram claramente o corpo docente, um olhar por várias áreas, portanto,
não muito centrado só na comunicação propriamente dita, mas no alargar ali à história das ideias e das instituições, à história contemporânea, que me interessava, às línguas estrangeiras, mas também cadeiras que eu me lembro de ter ligadas até à literatura audiovisual. Enfim, havia ali várias áreas muito boas. O ponto fraco à época era haver uma aposta muito ténue no jornalismo televisivo, que era também de resto o que me interessava menos, coincidências da vida, não é? Mas que depois colmatei com um curso intensivo no Senjor, só de um ateliê televisivo, mas, por exemplo, de rádio, foi tão intenso o que a disciplina que nós tivemos, que era eminentemente prática, com profissionais da Rádio Renascença, que eram os parceiros, até hoje, na Universidade Católica. Tive aulas com eles também. E eles são fantásticos. A pessoa fica, mesmo nunca tendo trabalhado em rádio, acho que fiquei assim com um bichinho da rádio para o resto da vida, tal foi o entusiasmo colocado naquela disciplina. E quando uma universidade nos marca, também porque nos preencheu e porque nos deu conhecimentos sólidos e também porque os soube transmitir assim, não é? Ainda há poucos dias, apenas um parênteses para partilhar isto, recebi um livro de um antigo professor de História Contemporânea da Católica, com uma pequena dedicatória. São pequenas partes da grande história de Portugal, e eu estava a pensar, estes professores foram mesmo marcantes, porque são professores com quem nós temos vontade de continuar a contactar ao longo do nosso percurso, com quem podemos de vez em quando tirar algumas dúvidas, e isso é o mais gratificante, é nós termos professores que nos marcam e que nós sabemos que podemos sempre contar com eles para tirar alguma dúvida que tenhamos ou para aprofundar algum tema que nós saibamos que era o tema deles. E até digo mais, eu no mestrado, no Instituto de Estudos Políticos, em Ciência Política e Relações Internacionais, nós estávamos na fase de transição para Bolonha, o que significa que, embora o curso fosse longo, portanto, julgo que eram 3 semestres de aulas antes de começar a tese, nós já podíamos escolher, quem quisesse, ficar já com Bolonha e, portanto, cumprir menos créditos, digamos assim. Eu já tinha ultrapassado largamente o número de créditos necessários para cumprir aquele curso e lembro-me que fui fazer não sei quantas cadeiras a mais, só pelo interesse de poder ter disciplinas com pessoas que me pareciam desafiantes em áreas que não eram as minhas áreas do dia-a-dia, não é? E que, portanto, não me diziam muito, mas exatamente por isso eu queria saber mais. Lembro-me que fiz teoria de resolução de conflitos, intelligence, eram áreas que não tinham nada a ver comigo, ou nada a ver com a profissão que eu estava a exercer, nem com o curso de comunicação, nem nada parecido, mas então era a chance de a pessoa poder fazer algumas disciplinas apenas pelo gozo das matérias em si que iam ser estudadas e dos professores que as davam. E, portanto, depois, só para já agora contar-vos como é que eu entro na política, portanto, eu tinha estagiado na Sociedade, depois fiz quase um ano neste formato do Diário da Manhã, que nos dá uma estaleca de diretos incrível, portanto, eu fazia diretos todos os dias e ainda fazia o ponto de situação das ocorrências da noite nos hospitais, eu fazia todos os dias direto o chefe de urgências do Hospital de São José, e fazia um falso direto, isto é, gravava para entrar como se fosse direto, as ocorrências na PSP, na polícia. Portanto, nós dizíamos se a noite tinha sido agitada, se tinha havido ferimentos com alguém, se tinha havido detidos, se tinha havido desacatos. E isso dava uma estaleca de direto que foi importantíssima depois para a minha vida, porque no fundo eu acabei o curso com 22 anos, porque entrei também para a universidade com 17, era novíssima, era a mais nova de todos, e de repente uma antiga professora minha da Católica, a Constança Cunha Sá, que tinha sido minha professora de jornalismo de investigação, e que era a mítica editora de política, Mau Feitio, jornalista da velha guarda, antiga diretora do Independente, a Constança puxou-me para a equipa da política. E, portanto, lá fui eu,
com 23 anos, parecia o bebé lá do sítio. Eu chegava ao Parlamento e aquilo era só os figurões muito mais velhos do que eu, e lá chegava eu do alto da minha jovem entrada no jornalismo. E tive sorte, porque apostaram em mim, porque também logo à cabeça, em vez de me darem um partido pequeno, deram um partido grande, não é? O PSD foi poder logo pouquinho tempo depois, portanto, eu comecei a fazer política. Portanto, eu entrei para a TVI no início de 2003, em 2004, mais ou menos em maio, fui para a política, e um mês depois o Durão Barroso estava a ir para Bruxelas, portanto já era poder o PSD, o Durão Barroso foi para Bruxelas e aquilo começou um 31 de lutas pela liderança, congressos, enfim, nunca mais parei. Foi assim um choque logo no arranque. Campanhas, porque o PSD tem uma vantagem sobre os outros partidos, trucida líderes, matam-se uns aos outros. E, portanto, eu tenho um traquejo de sucessões, congressos, substituições, desafios do opositor interno. O PSD é uma escola autêntica, é um case study. Joana, agora a gente se encaminha então para a parte final da nossa entrevista. Deixe, por favor, um conselho para os jovens investigadores e investigadoras que estão nos assistindo. Foram dados muitos conselhos ao longo da entrevista, mas aquele conselho principal, aquele para a gente colocar, entre aspas, como uma citação da Joana. Não desistir nunca, vence quem mais resiste, não é? Já dizia Camilo José Cela, e eu acho que é olhar para o lado bom, ser otimista, acreditar e encontrar um método. Portanto, temos um foco, vamos lá ver como é que podemos distribuí-lo e ir atrás dos pequenos objetivos para conseguirmos chegar ao objetivo maior. E depois ver sempre a parte boa daquilo que vamos conseguindo descobrir para a nossa investigação, encontrar os tais aliados nas bibliotecas, nos arquivos, às vezes amigos nossos que podem também ter métodos de trabalho junto dessas instituições que nos podem ajudar, explicando-nos como é que elas funcionam, o que é que devemos evitar, o que é que podemos fazer para melhorar, e perguntar sempre a opinião dos outros quando temos dúvida, não ter receio de colocar questões a professores que nós achamos que são respeitáveis e que nos podem ser úteis a dar opinião sobre um tema qualquer em que estamos com dúvidas ou que precisávamos de ouvir outras pessoas. E se calhar, não tinha pensado nunca nisto, mas se calhar vale a pena, às vezes, mesmo que não se enquadre no âmbito da investigação que estão a fazer, por que não entrevistar, conversar com personalidades que possam ser inspiradoras, ou porque têm alguma obra publicada sobre aquela temática, ou porque já ouviram num debate, ou numa conferência, ou uma coisa qualquer, que tenha alguma coisa a ver, ainda que não diretamente, porque não falar com essas pessoas? E às vezes das conversas, das trocas de impressões com essas personalidades, às vezes vem assim uma pista fantástica, ou nem que seja só um ânimo reforçado para levar em frente a investigação. Esse também, inclusive, é um dos objetivos das nossas entrevistas e depois do PhD, é trazer a experiência de quem já passou por esse momento tão importante na nossa vida pessoal e acadêmica, mas pessoal também, não é? Não dá para deixar o doutoramento do lado de fora da vida pessoal, porque são coisas que se cruzam completamente, a vida pessoal e acadêmica durante o doutoramento. Então, por isso, Joana, obrigada por partilhar conosco a sua experiência, por nos inspirar, por dividir com a gente o seu conhecimento, pela sua disponibilidade. Agradeço em nome do GT de Jovens Investigadores da SOPCOM. Muito obrigada. Muito obrigada pelo vosso convite. Obrigado, Joana. Esperamos contar consigo nas próximas atividades aqui do nosso GT. Sempre à vossa disposição.